Segundo Jung, quando uma pessoa não se conhece, é influenciada pelos outros e perde o seu centro interior. Isto provoca uma espécie de perda psíquica. Neste vídeo, falaremos sobre a importância de traçar limites na vida, segundo Carl Jung. 1. O que são limites? Para que uma pessoa mantenha a sua integridade espiritual, deve primeiro definir a sua relação consigo mesma. Esta definição inclui não só quem ela é, mas também quem ela não é. Este ponto de separação é onde começam os limites. Os limites psicológicos são linhas invisíveis, mas extremamente decisivas, que ajudam o indivíduo a compreender onde começam e terminam os seus pensamentos, sentimentos e necessidades. Estas linhas são como uma bússola que determina a nossa direção nas relações com os outros. Permitem-nos sobreviver sem obscurecer a nossa identidade e sermos moldados pela influência dos outros. Os limites não são apenas uma linha de defesa contra o mundo exterior, mas também uma estrutura fundamental na construção da ordem interna. Graças a esta estrutura, o indivíduo protege a área do seu próprio eu, determina o que estará aberto e o que rejeitará, e molda a sua vida de acordo com os seus próprios valores, e não com as exigências dos outros. Estabelecer limites, em vez de isolar uma pessoa, clarifica quem ela é, pois só quando uma pessoa consegue determinar o seu próprio espaço, pode estabelecer uma interação saudável com o mundo exterior. Como Carl Jung sempre enfatizou, o processo de individuação, isto é, a viagem para se tornar um eu, não é possível sem limites claros. Os limites não são apenas uma escolha pessoal. São um indicador de um nível de consciência, uma percepção interior necessária para manter o equilíbrio espiritual. A porta para alcançar o verdadeiro eu não passa pelos desejos dos outros, mas pelo nosso próprio mapa interior. E as linhas mais importantes deste mapa são traçadas com estes limites invisíveis, mas eficazes. Sua ligação entre identidade e limites. A identidade de uma pessoa não se resume apenas ao nome, à profissão ou aos papéis sociais que desempenha. É uma estrutura interna moldada por aquilo em que acredita, valoriza, aceita e rejeita, a um nível mais profundo. Esta estrutura é o produto de um processo de descoberta e construção ao longo da vida. Para que se forme uma identidade, o indivíduo deve primeiro definir um espaço para si próprio. Esse espaço é determinado por limites. Um indivíduo que não consegue distinguir onde começam os seus próprios pensamentos e onde terminam as influências dos outros, não pode verdadeiramente saber quem é. Este estado de incapacidade de distinguir é como olhar para um espelho embaciado. A pessoa quer ver-se, mas o seu reflexo é confuso. O conceito de persona de Carl Jung entra em jogo neste ponto. Quando as máscaras sociais que usamos na sociedade começam a substituir o nosso verdadeiro eu, os nossos limites são apagados e a nossa identidade começa a sobrepor-se às expectativas dos outros. Neste caso, o indivíduo distancia-se do seu eu autêntico, sacrifica os seus próprios valores para obter a aprovação dos outros. Assim, a sua bússola interna é quebrada e o seu sentido de direção é perdido. No entanto, estabelecer limites é a coragem de um indivíduo para dizer: eu sou isto e não aquilo. Esta coragem cria uma base espiritual e protege a pessoa do peso dos fatores externos. Uma identidade sem limites é como uma folha que muda de direção com cada vento. É levada sem saber a que lugar pertence. Aquilo a que Jung chama processo de individuação é a pessoa confrontar as suas próprias sombras, quebrar os padrões externos e ouvir a voz que vem de dentro. Esta viagem começa com o estabelecimento de limites. Os limites não protegem apenas a identidade. Também a revelam, esclarecem e fortalecem. Porque a identidade nasce não das reflexões dos outros, mas da nossa própria verdade interior. E essa verdade só se pode manifestar num campo de consciência rodeado de limites. 3. O viver sob a influência dos outros. Viver sob a influência dos outros pode parecer um traço de personalidade harmonioso à primeira vista. Conviver com o meio envolvente, evitar conflitos, ser aceite. Tudo isto está entre as tendências
naturais de uma pessoa que é um ser social. No entanto, quando esta tendência ultrapassa um limite, transforma-se num padrão que perturba a autoperceção da pessoa. Um indivíduo que não consegue determinar os seus limites começa, primeiro, a silenciar a sua própria voz. Mais tarde, o que ele pensa, sente e até deseja é determinado pelas atitudes e expectativas dos outros. Em vez de tomar as suas próprias decisões, age de acordo com a orientação externa. Esta situação faz com que a pessoa perca a sua bússola interior, porque já não é ela, mas o seu meio que determina a direção. Do ponto de vista de Jung, este tipo de estilo de vida é um grande obstáculo ao processo de individualização. Uma pessoa desenvolve-se apenas tomando as suas próprias decisões e enfrentando as suas consequências. Uma mente que está constantemente sob a influência dos outros não consegue traçar o seu próprio caminho. Apenas se perde nos mapas dos outros. Neste tipo de vida, a pessoa afasta-se de ser autêntica. O não que vem de dentro é refletido como um sim para o exterior. A inquietação interior é encoberta por uma máscara de satisfação exterior. Assim, o indivíduo começa a corroer-se para não perder o amor e a aprovação dos outros. De cada vez, retrai-se um pouco mais, torna-se um pouco mais confuso. Como resultado, quem é, em que acredita e do que precisa torna-se confuso. O conceito de sombra de Jung entra aqui em jogo. Emoções reprimidas e fragmentos de identidade que se fortalecem à medida que são reprimidos começam a vazar de algum lugar um dia. Uma vida moldada pela influência dos outros, embora possa parecer ordenada e harmoniosa à vista de fora, cria uma profunda sensação de alienação e vazio no sentido interno. Esta alienação inicia-se no ponto em que o indivíduo perde o contato com o seu próprio mundo interior. Ora, a pessoa é apenas um figurante nas histórias dos outros e um estranho na sua própria vida. No entanto, uma pessoa só pode criar a sua própria vida quando ouve a voz que vem de dentro. A forma de o fazer é ser capaz de colocar uma distância saudável entre si e as influências externas, ou seja, traçar limites psicológicos. 4. O desintegração espiritual. A desintegração espiritual é a manifestação mais profunda e silenciosa da desintegração interior que ocorre quando uma pessoa se afasta do seu próprio centro. Esta situação não se desenvolve de uma só vez, mas sim gradualmente ao longo do tempo. Quando um indivíduo não consegue traçar uma linha clara em relação à sua própria existência, os efeitos provenientes do mundo externo infiltram-se no seu eu. Os seus pensamentos ficam confusos, as suas emoções perdem o rumo e as suas decisões deixam de lhe pertencer. A pessoa já não vive de acordo com a sua própria realidade interior, mas sim dentro do caos do mundo externo. Na teoria da individuação, de Jung, esta situação é definida como um processo de colapso interior inevitavelmente vivenciado quando a sombra não é confrontada e as profundezas do eu não são aprofundadas. A desintegração espiritual não é uma crise. Pelo contrário, é um vazio formado pela supressão prolongada da crise. Este vazio surge da incapacidade da pessoa em estabelecer contato com a sua própria essência. Nem o que se sente é conhecido, nem se pode ser honesto com o que se sente. Tudo é vivido como se fosse a vida de outra pessoa. Nesta altura, o indivíduo perde completamente a sua voz interior. Os limites são necessários, neste ponto, não só contra o exterior, mas também para proteger a sua integridade interior. A alma também necessita de um sistema de limites, porque quando cada sentimento, cada pensamento, cada influência externa circula livremente no eu, a ordem interna é quebrada. Identidade, direção, valores, tudo muda de lugar. Esta desorganização traz consigo não só uma desorganização mental, mas também existencial. Quando uma pessoa acorda uma manhã, já não se consegue reconhecer. Perde-se a sensação de continuidade no seu mundo interior. Ela não consegue traçar uma linha consistente com o seu passado, nem criar uma direção clara para o futuro. Na psicologia de Jung, esta situação significa que o vínculo que o indivíduo deve estabelecer com o seu verdadeiro eu é quebrado. Sem este vínculo, a vida torna-se um processo mecânico,
constituído apenas por hábitos repetitivos. Uma profunda sensação de falta de sentido é muitas vezes o sinal mais evidente desta desintegração espiritual. Uma pessoa parece estar a fazer tudo, mas não está verdadeiramente presente em nada disto. A forma de prevenir ou reparar esta desintegração é o indivíduo redefinir os seus próprios limites internos. Ele precisa de ser capaz de se voltar a sentir e apropriar-se do que lhe pertence. Este é um processo que começa por dentro e não por fora. Traçar limites contra as influências externas não é apenas um reflexo defensivo, mas também uma expressão de reagrupamento do eu. Para utilizar a abordagem de Jung, se uma pessoa deseja integrar-se espiritualmente, deve primeiro tomar consciência das suas partes e depois reuni-las no seu próprio centro. Caso contrário, por mais brilhantes que possam parecer os sucessos externos ou os papéis sociais, a desorganização vivida internamente tornará um dia, inevitavelmente, a vida do indivíduo ineficaz. Uma vida real só é possível com integridade. E essa integridade nasce onde os limites se tornam claros. 5. O preço de não ser capaz de dizer não. Embora a palavra não possa parecer curta, simples e clara, torna-se uma das expressões mais difíceis de pronunciar, especialmente para alguém que tem dificuldade em definir os seus limites. Na compreensão de Jung sobre a integridade interior, para que um indivíduo se mantenha fiel à sua própria essência, deve primeiro ser capaz de resistir às exigências externas que violam, consomem e distorcem a sua direção. No entanto, muitas pessoas pensam que se disserem não, perderão um amor, prejudicarão uma relação ou serão rotuladas como alguém que evita responsabilidades. Por essa razão, o hábito de dizer sim torna-se um reflexo. Com o tempo, este reflexo prejudica a lealdade da pessoa para consigo mesma. Porque cada sim dito é, por vezes, a negação de um não sincero. Um indivíduo que coloca constantemente os seus próprios desejos, necessidades e sentimentos em segundo plano é moldado pelas expectativas dos outros e afasta-se da sua própria realidade. Esta distância resulta em profunda fadiga e exaustão interior. Não conseguir dizer não é apenas uma perda de tempo e energia. É a erosão do eu. Porque a pessoa dá um pouco mais de si a cada pedido que não pode recusar. Este estado de doação constante desencadeia uma sensação de vazio interior a partir de um certo ponto. A pessoa deixa de ser o sujeito da sua própria vida e passa a ser uma figura passiva. Torna-se incapaz de saber o que quer, porque não se deu ao direito de dizer o que não quer. Aos olhos de Jung, esta situação é um abalo na integridade espiritual. Quando o indivíduo não consegue estabelecer limites para proteger o seu próprio eu, perde também a resposta à pergunta quem sou eu, com o tempo. Porque a pessoa que não consegue dizer não consegue realmente expressar os seus próprios valores. No entanto, os valores são a base existencial de um indivíduo. Quando esta base é abalada, o indivíduo não consegue sentir a sua própria existência psicologicamente, mesmo que seja socialmente aceite. Surge um conflito interno. Enquanto é aprovado pelo mundo externo, rejeita-se no mundo interno. Dizer não é apenas um ato de rejeição, mas também uma declaração de autorrespeito. A pessoa diz a si própria: as minhas necessidades, sentimentos e limites são tão importantes como os dos outros. Esta consciência é a chave para manter o equilíbrio espiritual. Em consonância com o processo de individuação de Jung, dizer não é assumir a responsabilidade pelo próprio caminho. Esta coragem protege a identidade do indivíduo e permite-lhe construir uma vida alinhada com os seus próprios valores interiores. Caso contrário, uma vida vivida constantemente de acordo com as prioridades dos outros resultará numa existência superficial e exausta, distante da essência do indivíduo. Esta é uma perda que tem um preço profundo, não ser capaz de ser você mesmo. 6. Regressando ao seu próprio centro. Ao longo da vida, uma pessoa é sacudida sob a influência de muitos fatores externos, expectativas e orientações. No entanto, a verdadeira transformação começa nesse momento silencioso e profundo
em que pode regressar ao seu próprio centro. Este centro é o ponto que Jung definiu como o eu na estrutura psicológica, a fonte de equilíbrio espiritual, significado e integridade do indivíduo. Regressar ao seu próprio centro requer um processo de afastamento das práticas superficiais da vida e de uma profunda introspeção. Este processo não é uma fuga, mas sim um confronto corajoso, porque, à medida que a pessoa se aproxima do centro, encontra os seus medos reprimidos, traumas passados, decepções e, mais importante, os seus anseios. Ela depara-se com o seu verdadeiro eu, fora da identidade que moldou durante anos para a vida dos outros. Este encontro nem sempre é pacífico, mas a cura da alma só é possível a partir desse ponto. Uma pessoa que regressa ao seu próprio centro já não encontra direção na aprovação externa, mas na verdade interna. Ela começa a compreender por que faz o que faz, bem como o que faz. Tornam-se uma integridade cuja vida fala com a sua própria voz e encontra direção com as suas próprias decisões. Regressar ao seu próprio centro requer muitas vezes atravessar multidões e alcançar a solidão. Porque no silêncio, uma pessoa percebe com que voz está realmente a viver. Quando o ruído do mundo exterior diminui, os sussurros do mundo interior começam a surgir. Estes sussurros consistem em emoções reprimidas, desejos adiados e verdades negligenciadas. Nesta altura, a pessoa começa a construir uma identidade a partir das suas próprias experiências e não das definições dos outros. O processo de individuação de Jung aprofunda-se aqui. A pessoa torna-se pronta para se desfazer de padrões externos e abraçar a sua própria essência. Já não é guiada pelos mapas desenhados por outros, mas pela sua própria bússola interna. Este regresso não é apenas uma recuperação mental, mas também existencial. Quando uma pessoa tem um centro, não se afasta. Pode voltar ao mesmo ponto novamente em cada tempestade. Este centro fornece direção ao tomar decisões, estabelecer relações e nos momentos de crise da vida. Caso contrário, a pessoa torna-se como uma folha que flutua de um lugar para outro. São soprados em direções diferentes por cada vento, mas nunca criam raízes. Portanto, regressar ao seu próprio centro significa reconstruir os limites espirituais. Os princípios que são resolutamente protegidos no mundo interior são tão importantes como os limites traçados contra o mundo exterior. Só quando uma pessoa se afasta do seu próprio centro, aprende a dizer não, afasta-se das relações que a consomem e pode defender corajosamente os valores que orientam a sua vida. O indivíduo que regressa ao seu centro já não é apenas um organismo vivo, mas um ser consciente. Cada movimento transporta uma consciência. Cada escolha contém um significado. E este significado abre a porta a uma satisfação espiritual para além das satisfações temporárias vindas do mundo exterior. É por isso que, segundo Jung, uma pessoa que não consegue encontrar o seu próprio centro acaba por se perder, porque alguém que perde a sua direção também se perde no tempo. No entanto, alguém que consiga regressar ao seu centro pode reconstruir até o que perdeu. 7. Piro, responsabilidade e liberdade. A liberdade é um ideal que todos desejam superficialmente. No entanto, para compreender profundamente o equivalente interno deste conceito, é necessário compreender o peso da responsabilidade que acompanha a liberdade. No sistema psicológico de Jung, a liberdade não é apenas livrar-se das correntes, é também a maturidade para assumir as consequências das próprias decisões. Se uma pessoa deseja ser livre, deve primeiro atingir um nível de consciência que lhe permita fazer escolhas e depois desenvolver um equilíbrio espiritual que possa suportar o peso dessas escolhas. No entanto, a liberdade é frequentemente mal compreendida no mundo moderno. Não reconhecer regras, não aderir a nada ou não enfrentar as consequências é considerado liberdade. No entanto, de acordo com Jung, não se trata de liberdade, mas de caos mascarado pela fuga à responsabilidade. A verdadeira liberdade é a coragem do indivíduo para ser honesto consigo mesmo, para defender as suas escolhas e para estar pronto para pagar o preço. Estabelecer limites também está interligado com a liberdade neste ponto, porque estabelecer limites
significa estar consciente tanto do que não faremos como do que faremos. Quando uma pessoa consegue proteger o seu próprio espaço espiritual, não constrói apenas uma barricada contra o mundo exterior. Ela também estabelece a ordem no seu mundo interior. Uma busca de liberdade que não seja tecida com responsabilidade acaba por arrastar o indivíduo para uma identidade fragmentada. Porque cada afirmação de "eu sou livre" é, na verdade, a expressão de uma escolha. E cada escolha implica potencialmente abdicar de outra possibilidade. É aqui que entra em jogo a responsabilidade. A pessoa percebe o que escolhe e o que deixa de fora. Esta consciência permite que o indivíduo se torne o arquiteto da sua própria vida. Alguém que molda a sua própria vida é mais resistente às imposições dos outros. Não são influenciados por vozes externas porque têm uma bússola interna. Esta bússola é uma consciência que opera sob a orientação da responsabilidade. O processo de individuação de Jung visa que o indivíduo se torne independente das autoridades externas e alcance a sua própria verdade interior. No entanto, este processo é possível não só com livre-arbítrio, mas também com um elevado nível de responsabilidade. Quando uma pessoa toma as suas próprias decisões, deixa de haver nenhuma autoridade externa que possa culpar. Ser capaz de suportar o peso das suas ações, relações e escolhas demonstra que a personalidade amadureceu. Sem essa maturidade, estabelecer limites seria apenas uma reação defensiva. No entanto, os limites moldados com responsabilidade constituem os alicerces da independência espiritual. A liberdade não é a coragem de estar sozinho, é o poder de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando está sozinho. A responsabilidade é o esqueleto desse poder. Alguém que não consegue estabelecer limites está condenado a viver de acordo com o caminho dos outros. No entanto, uma pessoa que é livre e assume responsabilidades pode traçar o seu próprio caminho. Este é o estado mais consciente da existência. A liberdade e a responsabilidade são dois blocos de construção espirituais que se complementam. Uma pessoa que deseja ser livre deve também estar pronta para enfrentar as consequências dessa liberdade. Esta preparação interior permite ao indivíduo ser o líder da sua própria vida. Na filosofia de Jung, a verdadeira liberdade não é apenas ser independente dos outros, mas também permanecer fiel aos seus próprios limites e valores internos. Esta lealdade requer uma espécie de disciplina interior. Quanto mais livre é uma pessoa, mais responsável é consigo própria. E este sentido de responsabilidade mantém a pessoa espiritualmente centrada e torna-a resistente à influência dos outros. Desta forma, o indivíduo trilha o seu próprio caminho e aprofunda o significado desse caminho. Esta profundidade é possível não só com limites, mas também com uma compreensão consciente e responsável da liberdade. Soitu iro para não se perder. A razão pela qual uma pessoa se perde na viagem da vida não é porque viaja sem um mapa, mas porque negligencia a sua própria bússola interior. Segundo Carl Jung, um indivíduo só está verdadeiramente perdido se não conseguir determinar uma direção adequada para o seu verdadeiro eu. Esta perda não é física, é uma desintegração espiritual, mental e emocional. Quando uma pessoa começa a moldar a sua vida, considerando o que os outros pensam, o que a sociedade deseja e o que a sua família espera, coloca gradualmente a sua própria verdade em segundo plano. Isto faz com que a pessoa perca as suas coordenadas internas com o tempo. Esquecer quem se é resulta em não saber o que se quer ser. Por isso, para não se perder, a pessoa deve primeiro aprender a ouvir a sua própria voz. Esta voz pode, por vezes, ser perturbadora e, por vezes, incomum. No entanto, como tudo o que é real, também esta voz interior se transforma numa força orientadora com o tempo. Uma das capacidades espirituais mais importantes necessárias para não se perder é a consciência. A consciência não é apenas observar o que está a acontecer, é também tentar perceber por que é que as coisas são como são. Uma pessoa que se sacrifica constantemente numa relação deve procurar a razão não em condições externas, mas na sua própria estrutura interna.
Por vezes, essa consciência é dolorosa, porque não é fácil confrontar factos que foram ignorados durante anos. No entanto, este confronto abre as portas à integridade espiritual e à estabilidade interior, tal como uma pessoa não pode traçar os seus limites sem se conhecer. Não pode saber onde parar sem traçar os seus limites. Não se perder não é apenas seguir em frente, é também parar, recuar e ser capaz de se reorientar no seu próprio abrigo interior quando necessário. A consciência permite que uma pessoa saia do seu piloto automático mental e faça escolhas conscientes, e esta consciência é a agulha mais fiável da bússola espiritual. Outro elemento crítico é conhecer os seus valores. Os valores são raízes profundas que determinam o rumo de vida de um indivíduo. Estabelecer limites é, na sua essência, proteger os seus valores. Alguém que vive sem consciência dos seus próprios valores é arrastado pelos valores dos outros. É por isso que a consciência da autoestima é tão importante no processo de individuação de Jung. Uma pessoa começa a amadurecer quando sabe não em que situações dizer sim, mas em que situações dizer não. Isto só é possível com valores. Para não se perder, a pessoa deve declarar claramente os princípios em que acredita, defende e pelos quais deseja viver. Estes princípios podem, por vezes, contradizer o ambiente que o rodeia e até mesmo gerar conflitos. No entanto, estes conflitos são o preço de uma vida genuína. Um indivíduo que desenvolve uma postura genuína, em vez de uma falsa harmonia, encontrará paz no seu mundo interior e estabelecerá relações mais fortes no mundo exterior com o tempo. Finalmente, para não se perder, o indivíduo necessita de construir um centro interior. Este centro é um núcleo espiritual onde se pode abrigar em tempestades, agarrar-se à solidão e encontrar direção em momentos de indecisão. A meditação, a introspeção, a expressão criativa, o contato com a natureza ou os momentos de silêncio fortalecem este centro. Uma pessoa que se mantém no seu centro não entra em pânico perante o caos do mundo exterior, porque sabe que existe ordem, significado e direção dentro de si. Não se perder significa, na verdade, manter-se fiel a esse centro. No caos da vida, ser capaz de ouvir a própria voz, enquanto as vozes dos outros se elevam, é uma grande mestria. Segundo Jung, esta mestria é conquistada não só com o conhecimento, mas também com o trabalho espiritual e a coragem interior. Portanto, não se perder não é um resultado. É uma prática consciente e contínua. E esta prática é o caminho para alcançar a verdade mais profunda da vida, ou seja, o próprio eu. Neste vídeo, falamos sobre a importância de traçar limites na vida segundo Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus e até ao próximo vídeo. Obrigado.